Graça e paz, eu sou o pastor Heráclito Cocendei e gostaria de fazer uma pergunta. Qual o preço que se deve ser pago para ser um discípulo do Senhor Jesus? Você sabe responder essa pergunta? Qual o preço a ser pago? Ou será que não é necessário pagar nenhum preço? Lembre-se que Cristo pagou um alto preço na cruz do Calvário pela sua vida. E você? Quer ser discípulo de Cristo? Você tem sido discípulo de Cristo? O que lhe falta? Ou será que você tem pago o valor exigido na palavra de Deus? Vejamos o que diz as Escrituras Sagradas no Evangelho escrito por Lucas, capítulo de número 14, que diz assim, 14, versículo 25. Evangelho de Lucas 14, versículo 25 diz assim: Grandes multidões o acompanhavam e ele, voltando-se, lhes disse: Se alguém vem a mim e não aborrece a seu pai, mãe, mulher, filhos, irmãos, irmãs e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para a concluir, para não suceder que, tendo lançado os alicerces e não podendo acabar, todos os que a virem zombando dele, dizendo: Esse homem começou a construir e não pôde acabar. Ou qual é o rei que, indo para combater outro rei, não se assenta primeiro para calcular se com 10.000 homens poderá enfrentar o que vem contra ele com 20.000? Caso contrário, estando o outro ainda longe, envia-lhe uma embaixada pedindo condições de paz. Assim, pois, todo aquele dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Está entendendo, amados? Vamos à compreensão desse texto. Nós, por ora, todos usamos a mesma palavra dizendo: sou servo do Senhor, sirvo a Cristo, Ele é meu Senhor, Cristo vive em mim, sou crente. Todos nós usamos essa expressão com alegria. Mas a questão é, será que temos servido verdadeiramente o Senhor? Você vê que no início do texto ele coloca a questão deixando claro que servir a Cristo exige de cada um abnegação. O preço que cada um precisa pagar é um preço alto. A questão é, será que estamos dispostos a pagar esse preço? Será que temos pago verdadeiramente esse preço? Ele diz ali que se alguém não aborrecer, e entenda bem que em nossos dias a gente entende que aborrecer é perturbar alguém, é essa compreensão que temos nos dias de hoje. Não, mas aborrecer é perturbar, então eu tenho que perturbar a minha mulher, meu pai? Não. Quando ele fala que se alguém não aborrecer seu pai, sua mãe, ou seja, ele está falando que se alguém não contrariar, porque o sentimento contraditório é ruim, é um sentimento que gera muitas vezes raiva, desapego, ódio muitas vezes. Então, muitas vezes é essa questão que para servir a Cristo, eu e você iremos encontrar. Muitas vezes os nossos pais, esposa, marido, filhos, às vezes nós mesmos, porque ele diz aqui aborrecer a si mesmo, às vezes o nosso coração quer ir para um lugar, o nosso coração quer que façamos algo, o nosso coração ele fervilha palavras para que nós venhamos soltar. Mas o pecado ele está presente tanto nas palavras, como nos pensamentos,
como nas atitudes, nós precisamos ter domínio próprio. Então, aborrecer aqui se dizem até que ponto você está disposto a contrariar as pessoas que você mais ama por amor a Cristo. Até que ponto você está disposto a colocar o Senhor acima de você mesmo, acima de todos os seus familiares, acima de todos aqueles que você considera importantes para você. Não é que você precisa verdadeiramente desprezar os seus familiares nem a si mesmo, mas é entender que o Senhor é primeiro. E aí, não adianta o Senhor mandar nós irmos para um lado e o nosso coração pedir para que a gente vá para outro e a gente dizer que nós servimos ao Senhor. Não, servimos ao nosso coração. Dele não somos discípulos, porque o discípulo, ele vai obedecer ao seu Senhor. Jesus Cristo deixa bem claro, se não estivermos dispostos a passar por cima dos interesses comuns dessa terra, os nossos próprios interesses, para que os interesses do Senhor estejam acima, isso quando houver confronto, tá, irmãos? Porque muitas vezes aquilo que você quer é o que o Senhor quer também, e aí não dá problema nenhum. Às vezes aquilo que você quer, o que você deseja, não há nenhum problema com a vontade do Senhor. Mas a questão aqui, o que o Senhor está querendo dizer é justamente isso. Quando você estiver em uma situação onde a sua posição é, exemplo, você quer ir para a casa de Deus, e a sua esposa, seu marido, seu filho, sua filha, ou até seu próprio coração diz, não vá para a casa de Deus, fique em casa, né? Muito usado hoje, fique em casa. E você tendo a oportunidade de ir, você coloca acima de tudo, acima de todos, a vontade do homem, e a vontade do seu Senhor fica abaixo. E aí eu pergunto, você está sendo discípulo? Verdadeiramente você está servindo o Senhor? Você precisa observar bem se você tem condições de pagar o preço de ser discípulo, porque ser discípulo do Senhor é verdadeiramente pegar a sua cruz e estar disposto a morrer. E aí é onde Cristo está querendo dizer, porque logo a seguir isso, Cristo diz assim, qualquer que não tomar a sua cruz e não vier após mim, de forma alguma pode ser meu discípulo. Porque talvez é isso que vai acontecer quando você disser para o marido, quando disser para a esposa, quando disser para o filho, para a filha, pai, mãe, não, eu vou porque é a vontade do Senhor. Vão te crucificar. Mas aí você não pode ter medo de ser crucificado por ninguém por essa atitude que você tomou. O Senhor está em primeiro lugar na sua vida. Você precisa estar disposto, disposta a tomar a sua cruz. E quando quiserem crucificar você, porque você, ao invés de ir para uma festa, você escolheu ir para a casa de Deus. E eu falo, olha, isso é uma coisa que o Senhor vê muito. Há pessoas que, por causa de uma festa, seja lá qual for, deixa de estar em um compromisso com Deus, deixa de estar em um momento com o Senhor, para estar honrando aquela pessoa que Ele fez o convite para aquela festividade. Não há problema ir na festa do seu ente querido, da pessoa que você ama, não. Mas não bota Deus em segundo plano, não. Porque você precisa de Deus o tempo inteiro. Não pensa que você vai precisar de Deus amanhã, ou na semana que vem, ou mês que vem. Não, precisamos de Deus já, o tempo inteiro. A nossa vida está na mão dele. O ar que respiramos vem dele. A vida vem dele. Tudo vem dele. E dependemos dele todo o tempo inteiro. Você precisa ter noção disso. E aí, você está disposto, disposta? E aí é quando ele resume aqui, terminando, que ele passa aqui para a terceira parte, dizendo assim: qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular e verificar se tem meios para concluir? E aí, isso é um compromisso que você tem que ter. Você quer ser discípulo de Jesus? Você tem condições de ser discípulo? Ou você não tem condições de ser discípulo? Talvez você agora, respondendo essa pergunta, diga: eu não tenho condições de ser discípulo. Aí ele diz aqui embaixo o que você deve fazer. Ele dá o exemplo aqui quando um rei
indo para combater, vê que outro rei ele está em maior número, o que ele diz? Ele envia ali uma embaixada pedindo condição de paz. Então, se você não tem condições de fazer a vontade do Senhor, de servir ao Senhor, qual a sua atitude? Pedir condições ao Senhor. Baixa a sua guarda, se humilha diante do Senhor, pede ajuda a Deus, pede socorro ao Senhor, fala com o Senhor: Senhor, eu quero te servir mais e melhor. Eu quero ser o discípulo que o Senhor deseja que eu seja. Senhor, eu preciso ser municiado de fé. Eu preciso ser municiado de esperança. Eu preciso ser municiado de conhecimento, de sabedoria. Você precisa pedir a quem tem para dar. E eu digo para você que o Senhor tem para te dar infinitamente mais. Agora, não vai dizer que você é discípulo do Senhor Jesus se você verdadeiramente não faz a vontade dele. Há um momento em que o Senhor ele vira para aqueles que estavam seguindo a ele e diz assim: por que vocês me chamam de Senhor, Senhor, se vocês não fazem o que eu vos mando? Eu pergunto, você tem feito a vontade do Senhor? Medita nisso porque essa palavra chega hoje para você. Eu não sei por que o Senhor está mandando esta palavra para você, mas certamente você sabe. E o Espírito Santo ele há de ministrar sobre a sua vida. Por que o Senhor está falando disso? Será que você está dando o seu melhor? Será que você tem realmente vivido o chamado de Deus para a sua vida? Será que você tem pago o preço que é necessário ser pago? Será que você tem honrado ao Senhor na mesma proporção que Ele te honrou? Porque Ele deu a vida por você. Oremos a Deus. Senhor Deus, nessa hora te agradecemos por esta palavra e que ela possa encontrar boa terra aonde ela cair e que ela possa produzir a 100 por 1. Senhor, desperta para um compromisso cada um que ouvir essa palavra, um compromisso contigo, sabendo que o tempo é o tempo do fim, sabendo que a tua ordem, ó Pai, a tua ordem para a vinda do teu Filho é iminente, sabendo que breve vem o Senhor Jesus. Que aquele que ouvir esta palavra possa verdadeiramente abrir o seu coração. E se estiver parado na caminhada, que comece a caminhar. Se estiver fraco, que possa se reanimar. Que se estiver abatido, se levante nesta hora e tome a sua cruz e comece a fazer a tua obra, Pai. Dê força, dê paz, dê sabedoria, dê conhecimento. Abençoa a todos aonde chegar esta palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém? Que o Senhor guarde a ti e a tua casa e te abençoe, em nome de Jesus. Amém.